Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Flávia. Eu sou o Kleber, nós fazemos parte do canal Corinthians Nossa Razão. Estamos aqui gravando o nosso primeiro vídeo, né, para o canal. Já tivemos uma live bem bacana com a participação do Rildo e com o Kleber. E hoje vamos falar um pouquinho, né, de alguns assuntos sobre o Corinthians. É isso aí. Vamos falar de Sul-Americana, de vendas de jogadores, perspectiva para o ano de 2024. E essa confusão toda aí de Luxemburgo com diretoria, com atletas, enfim. Hoje vai ser assim, eu falo e ele responde. Então vamos começar. Vamos falar primeiro do Campeonato Brasileiro, né? A rodada, né, de Fortaleza com o Corinthians. O que você acha aí? Como que vai ser? Bom, pelo que a gente apurou aí na imprensa, o Corinthians foi um time reserva, meio mesclado, né? Tivemos as ausências aí de Renato Augusto, de Rojas, né? De alguns outros atletas que estão teoricamente lesionados, né? Que a diretoria não passa informação nenhuma pro torcedor. É um time meio remendado, né? É um adversário forte, joga em casa. É o nosso adversário da semifinal, que é o Fortaleza, da Sul-Americana. E é um jogo chave para nós. Né? O Corinthians precisa sair da zona de incômodo, que é a zona de rebaixamento, está 5 pontos da zona de rebaixamento. Que é muito importante, então, esse Exatamente. jogo Então agora. o time precisa pontuar, independente da situação que esteja lá, os jogadores que foram lá pro jogo. Né? O time tem que mostrar alguma coisa em campo hoje e principalmente trazer pelo menos um empate de lá, que, né, é pelo menos aceitável. Precisa somar pontos. Eu vi até hoje no jornal mesmo falando que eles ainda estão na dúvida se coloca o Biro ou o Romero. O que você acha? Olha, sinceramente, o Biro é um jogador promissor, jogador novo, subiu agora, né, para o time profissional, com o Luxemburgo, mas eu ainda aposto num cara um pouco mais rodado. Romero pode não ter um bom momento hoje no Corinthians, mas talvez tenha mais articulação do que o Biro. Não Você sei acha? se a camisa está pesando ainda para o jogador, é um jogo complicado para ele também, mas eu ainda apostaria aí num cara mais cascudo, vamos dizer assim. Não é velho, não chega a ser um dos grandes dinossauros do Corinthians, mas eu apostaria assim no Romero. E quanto você acha que vai ser esse jogo? 6-0. O Corinthians precisa trazer os 3 pontos e principalmente somar pontos, né? Vai de 1-0? Eu vou de 1-0 pro É, Corinthians. eu acho que uns 2-1, vai. 2-1? Aquela 1-1 e sai um pênalti no final. Hoje a Ou... gente vai Isso tirar aí. essa dúvida aí. E vamos falar um pouquinho agora da Sul-Americana. Qual a expectativa para a semifinal? O que você acha aí que pode É, acontecer? é complicado, né? Porque o Corinthians depende muito de um jogador só, que é o Renato Augusto. Então, não sei, ninguém sabe a real situação física do jogador. Não sabe se vai ter tempo hábil para se recuperar totalmente para esse primeiro jogo, apesar que faltam aí 10 dias praticamente para o primeiro jogo da semifinal. É um adversário muito bem treinado, é um time muito bem estruturado. Então é aquilo, o Corinthians precisa fazer a lição de casa aqui na Arena, precisa ganhar bem. E é um título muito importante, É né? um título que o Corinthians não tem, é um título que a gente está buscando aí e muitas vezes bate na trave, né? Então o Corinthians, talvez essa Sul-Americana é o caminho que o Corinthians foi mais longe, vamos dizer assim, chegou numa semifinal e é um adversário perigoso. Eu não pouparia ninguém. Renato Augusto com uma perna só colocaria para jogar. E a gente tem que fazer o jogo em casa, tem que fazer o resultado em casa, porque lá eles são muito fortes, tem o apoio da torcida, né? O Castelão vai estar lotado e, e o time bem ajustado, né? É um elenco que já está bem rodado, é um time que está bem posicionado no brasileiro, né? E a gente vai enfrentar eles hoje e a gente vai ter uma noção do que é pegar esses caras lá. Mas eu ainda assim acredito que o Corinthians passa.
Eu também acho que passa e o Luxemburgo, eu acho que ele tá buscando bastante esse título, né? Que é o que o Corinthians não tem. Então é um título muito importante. E se passar do Fortaleza, qual a estratégia para a final? O que, que você acha que Olha, pode acontecer aí? eu acho que o Corinthians vai jogar contra um dos maiores centroavantes que a gente já teve, que é a LDU do Guerreiro. Acho que uma final entre Corinthians e LDU, aí vai ser muito complicado, porque é um time também muito certo, é um time que joga pra frente, um time perigosíssimo, tem bons jogadores lá, e possivelmente o Corinthians vai decidir, né, esse jogo nos detalhes. Né? A gente não tem um grande elenco, a gente tem mal um time titular, e não sei como é que vai ser esses dois jogos contra o Fortaleza. Tomara que ninguém tenha nenhum problema físico, não tenha nenhuma lesão para não comprometer a final. Mas vai ser um jogo complicadíssimo. Talvez o maior adversário do Corinthians hoje, se passar, claro, pelo Fortaleza, seja a LDU. É um dos piores adversários aí. São Paulo mesmo, né, teve essa experiência aí. Né, foi eliminado dentro de casa. Então, todo cuidado tem que ser tomado ali, porque é um time muito perigoso. Legal. E vocês aí também começam a comentar depois, passa pra gente o que, que vocês acham do jogo. Sobre as vendas dos jogadores, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o Murilo, né? Que ele saiu com 64 milhões de reais aí, foi vendido. Você acha que ele tá fazendo falta? Não, o Corinthians tá com muito boas opções ali na zaga, né? Você tem 5 grandes zagueiros, né? Mas ele era bom, né? Também. Muito bom. É um jogador. Para você ter uma noção, o Corinthians é o segundo time que mais vendeu jogadores aí, né? Tá atrás do Santos. O E Corinthians tá nesses chegando. últimos tempos, né? Também. Exatamente. Esse ano o Corinthians fez aproximadamente, vamos dizer assim, uns 165 milhões aí só com vendas. Então, Murilo, claro, é um grande jogador, veio da base, né? Um jogador que já vinha se destacando nas categorias de base, mas a gente correu atrás do mercado, né? A gente tem bons zagueiros lá hoje, mas o cara que chegou e vestiu a camisa e entrou e encarou e sabe que é o Corinthians é o Veríssimo, entrou muito bem, tá fazendo uma boa dupla de zaga com o Gil. Eu também acho. E não sentiu. Então, acho que a gente está bem servido em zagueiros, mas é aquilo, né? Saiu muito cedo. Esse é o grande problema do Corinthians. E né? o Gil melhorou bastante, né? Parece que entrou em sintonia com os jogadores hoje, assim. Ele tava um pouquinho meio fora ali, mas acho que agora ele deu uma... Às vezes o jogador precisa de um trampo. O Gil já levou algumas chamadas da torcida lá em anos atrás, não só ele, mas também como o Cássio, os grandes ídolos do Corinthians, né? O próprio Emerson Sheik, o Cássio, o Gil, Fábio Santos, né? É normal. Né? É um jogador que passou muitos anos no clube. Tudo bem que o estado físico dele no início da temporada não era um dos melhores, mas é um cara de personalidade, se recuperou e está jogando um bom futebol hoje. Você acha que agora nós, torcedores, podemos ficar preocupados, né, com a venda do Moscardo? Eu acho muito prematura essa venda, né? Que estão fazendo uma proposta aí para ele, né? Sem dúvida, já vem uma primeira proposta do Chelsea, né? Agora surgiu na imprensa que o Barcelona quer atravessar, quer levar ele pro futebol espanhol. É um jogador muito promissor ainda, né? É um jogador que pode jogar as Olimpíadas, tem um caminho muito longo aí e o Corinthians pode se beneficiar desse crescimento dele. Talvez vender nesse momento eu acho que é um grande erro, né? Eu acho que o cara vale muito mais do que fizeram de proposta aí até agora. Qual que foi o valor, você sabe? Aproximadamente foram um pouco mais de 110 milhões, né, pelo Chelsea, a oferta do Chelsea. Mas eu acho que vale mais pelo talento que ele vem mostrando nesses últimos jogos, né, pela personalidade que ele tem com o time em campo, enfrentando jogos difíceis pela frente.
é um garoto muito novo ainda, mas eu acho que o Corinthians tem que esperar um pouco mais e não se desfazer do jogador agora. Bacana. Vamos falar um pouquinho agora do próximo ano aí. O que você acha do elenco? Você acha que o Yuri Alberto continua? Apesar que o contrato dele, pelo que eu vi, tá até 2027, né? Como que você acha aí que vai ser? Olha, Flávia, o Yuri é uma promessa ainda, né? Chegou no clube, não mostrou o que veio ainda, né? Fez bons jogos, fez alguns gols importantes, mas até agora não foi um jogador decisivo que o Corinthians precisa, que é um matador, que é o camisa 9, uma referência que sempre teve, né? Nesses anos todos, né? Mas ainda não deu certo. Mas a gente tem uma esperança grande, porque foi um grande investimento. A gente tem experiências não tão boas, né? Com o Pato, tem o Luan, que saiu recentemente. Foram grandes investimentos que o Corinthians fez e não deu certo. Praticamente eles foram de graça para os adversários. O Pato foi para o São Paulo e o Luan foi para o Grêmio. Mas, enfim, é uma aposta. Assim, mas o Corinthians precisa sim reformular esse time inteiro, né? Alguns a gente precisa agradecer pelos serviços prestados, mas infelizmente não dá mais. É o caso do Gil, é o caso do Fábio Santos. Você acha que o Cássio deve sair? Olha, eu acho que ele já deveria ter parado há muito tempo. Ele é um ótimo goleiro, mas eu acho que também, para não acabar com a carreira dele, eu acho que é o momento dele parar de repente. É um jogador que ganhou muitos títulos e títulos importantes pelo Corinthians. Os maiores títulos que o Corinthians tanto buscou nesses anos todos, ele conseguiu, né? Mas eu vejo que o Carlos Miguel é uma grande sombra, literalmente. O cara inclusive é maior que ele. Na verdade o Cássio é muito bom, até hoje ele vem jogando bem, né? Teve, óbvio que como qualquer outro jogador, ele também teve as falhas dele, mas eu acho que também é o momento dele parar e dar oportunidade pro próximo aí, né? Você acha que mais alguém pode sair? Tem alguma previsão de alguém que possa chegar? Olha, vou te dizer que é um mundo nebuloso. Por conta do quê? Por conta das eleições que vem aí agora no início de dezembro. Então, ninguém sabe se a situação fica, se a oposição assume. A situação tem um pensamento, a oposição tem outra. Inclusive, não só apenas de elenco, mas também de treinador. Então, na cabeça da situação, se fala muito em Mano Menezes. Na verdade, tem muitas mudanças aí, né? Exatamente. Na cabeça da oposição, Vojvoda. Então, é difícil imaginar um elenco para 2024, né? Mas eu, na minha visão, eu acho que alguns jogadores têm que parar. Não dá mais. Muito obrigado pelos serviços prestados, jogaram bastante, mas não dá mais. Você a acha gente tem jogadores para substituí-los e não tem como mais continuar no clube. Você acha que o Fagner tá fazendo falta? Sinceramente, nenhuma. Então é mais um que deveria parar. Exatamente, continua lá, ou se não, coloca o filho dele para jogar, coloca esse moleque já joga nas categorias de base do Corinthians, já joga bem, e aí talvez a gente pode até colocar esse moleque aí já para jogar no lugar do pai daqui a alguns anos. Então, assim como as meninas, né, exatamente. Que fizeram um ótimo jogo aí, ganharam, né, foi muito bom. Vamos falar um pouquinho, né, da diretoria aí. Será que a diretoria banca o Lucha, caso uma eliminação na Sul-Americana? Olha, é a última cartada que o time tem, né? Já saiu da Copa do Brasil, foi eliminado pelo São Paulo, numa eliminação vexatória. Mas como o Lucha tem contrato até dezembro, eu acho que a diretoria vai manter. Então eles não vão querer pagar uma multa antecipada, faltando poucos meses para matar esse contrato dele. Vão manter. Não faz sentido o Corinthians não ter técnico até o fim do Campeonato Brasileiro. Então, se tiver uma eliminação pro Fortaleza, eu acho que ele ainda fica no cargo. Você acha que entre o Lucha e o Cuca, você acha que o Cuca poderia ter feito uma melhoria aí no Corinthians? Você acha
Que o Lucha tá melhor? O que você acha que poderia ter sido? Se ele tivesse mantido, tá melhor que o Lucha ou não? O Luxemburgo é um técnico aposentado, né? O Corinthians acabou com a aposentadoria dele, voltou ele pro mercado novamente. Eu não vejo grande mudança no Corinthians da entrada do Luxemburgo para hoje. É um time sem padrão de jogo, é um time que joga para perder de 1-0 ou empatar na casa do adversário, é um time que não tem iniciativa jogando em casa, é um time medroso, é um time que joga na arena para não perder. A gente viu isso nesses últimos clássicos aí, principalmente contra o Palmeiras. É um time que não ataca e também tem medo de perder. A síntese do jogo contra o Palmeiras foi exatamente isso. É um que não queria jogar e o outro que estava morrendo de medo de perder. E aí foi o 0-0. Mas eu sempre gostei do trabalho do Cuca, né? Desde quando ele era técnico do Goiás, né? Se vocês se recordarem aí, o São Paulo campeão de tudo lá em 2005, foi ele que montou aquele elenco. Então ele que trouxe Josué, ele que trouxe Mineiro, ele que trouxe o Danilo, né? Trouxe os zagueiros do São Paulo. E ele que montou aquele elenco que ganhou tudo. Foi campeão da Libertadores, campeão do mundo. E aí o Muricy assumiu o time em 2006 e saiu ganhando os campeonatos. Campeonato brasileiro, foi tricampeão brasileiro, enfim. Mas infelizmente, né, por conta de assuntos particulares, a torcida preferiu que ele não estivesse à frente. Que ele estivesse fora do Corinthians. Mas ele faria, sem dúvida nenhuma, um grande trabalho e talvez o Corinthians estaria hoje num patamar totalmente diferente do que está hoje. Verdade. E o elenco? Será que fica do lado do Lucha sobre os desentendimentos com o Bruno Maziotti? Olha, o que você acha aí? Essa história do Bruno com o Luxemburgo tá muito esquisita, né? Porque o Bruno, hoje ele é um diretor, né, na área de saúde do Corinthians e performance. Tá lá desde a era do Ronaldo. Ele foi o cara que preparou o Ronaldo para entrar em campo quando o Ronaldo foi contratado pelo Corinthians, subindo da segunda divisão no ano de 2009. Ele fez toda a preparação do Ronaldo e aí ele ficou no centro de excelência do Corinthians até hoje. É um dos melhores profissionais da saúde que o Corinthians tem hoje lá. E ele sabe a real situação do Renato Augusto. Então, o Luxemburgo quer que, de qualquer forma, que o Renato Augusto jogue, mas sem condições clínicas não tem como. E aí houve um racha. A diretoria colocou panos quentes em cima, né? Justamente para não ter um grande alvoroço aí na imprensa. Mas eu acho que o Lucha não tem, vamos dizer assim, a confiança total no elenco, né? Do elenco e principalmente da comissão técnica. Claro, ele tem a comissão técnica dele, tem os auxiliares, mas não é a maioria de preferência dos jogadores. Tenho certeza que não. Mas é aquilo que eu te falei. Eu acredito que ele não vira o ano no Corinthians, né? Vão cumprir um contrato até dezembro e acabou. Se o Corinthians derrapando ou não nos últimos jogos aí, e no caso da Sul-Americana, ele vai permanecer porque a diretoria não vai fazer um novo contrato, até porque eles têm um outro pensamento de técnico, né? Não só a situação, mas também a oposição. Quem será que vem aí, hein? Mais um capítulo, né? O Corinthians é uma novela quase que mexicana e tudo pode acontecer. Ali na calada da noite, no amanhecer do dia, você tem novidade. E o Corinthians é assim, é uma bomba atrás da outra. Bomba para um lado bom e bomba para o lado ruim. Mas, ultimamente, mais para o lado ruim do que o lado bom, né? E então, pessoal, quem tiver perguntas, que quiser participar também das lives ou de algum outro vídeo, entre em contato com a gente está iniciando aí, então já tivemos nossa primeira live, agora é o nosso primeiro vídeo. Espero que vocês gostem. Se tiver mais alguma opinião, até mesmo sobre o vídeo, fiquem à vontade aí para colocar nos comentários, tá? Mais alguma coisa aí? É isso aí. Curta o nosso canal, ative o sininho das notificações aqui. Isso aí. E vai Corinthians. É isso aí. Obrigada.